Quando a gente olha para a história da igreja, profecia, né? Porventura o Senhor usou só de a igreja voz começa em feminina Atos de segunda 2. pessoa. Feminina. E tem essas manifestações do Espírito ali na igreja primitiva. Depois, os registros históricos, como são eles nessa questão de dom de línguas e dom de profecia? Pastor Paulo de Laje pode dar um panorama breve sobre isso? Bom, o que a gente tem aqui é uma situação em que na igreja chamada pós-apostólica, você tem uma referência daquele que é um documento conhecido e não há indicação nesse sentido, pelo menos de uso das chamadas novas línguas, o bom de língua, enfim, coisa nessa hora. Você terá a expressão de Montano, que vai querer que a ação do governo da igreja seja direta por Deus, só que vai ser distorcido e vai acabar assumindo que ele é que comanda, ele que diz, ele passa a ser a voz de Deus. Justino Marques vai dar um certo apoio, mas com restrições, etc. E você tem depois disso aí praticamente um silêncio muito grande na história da igreja, de ausência. Não estou dizendo que não tivesse, estou dizendo que não há referência a manifestações praticamente nesse grande vazio, né? A parte na reforma você não terá também esse tipo de expressão, nem os anabatistas que eram discordantes do movimento de núcleo central da reforma. Você não encontra também expressões dessa ordem. Você vai ter no século XVII com os Quakers, que são chamados premedores, né? Haviam certas expressões de culto, etc. E também manifestações de, vamos chamar, né, de forma simplista, de línguas estranhas ou de outras línguas aí. Você, a meu ver, né, você não tem, pelo menos, comunicação disso, informação disso, nos grandes agramentos americano, inglês, escocês, e nem no mais recente é o coreano. Você vê o livro Pentecostes coreano, ele vai citar esse tipo, há um mover do espírito extraordinário, sobrenatural, mas não com esse tipo de manifestação no George Whitefield não há registro de que tenha, e nem tem que ter necessariamente, mas que ele tenha tido esse tipo de dom. John Edwards, Spurgeon, John Wesley foram grandes homens de Deus, que necessariamente não tiveram, pelo menos não dizem ter expressão desse tipo de coisa. Os morados, Hudson Taylor, grande missionário na China, William Carey na Índia, Calley aqui no Brasil, Simonton no Brasil, David Livingstone na África, nenhum desses grandes homens de Deus, missionários notórios, homens cheios do Espírito, não há informação, não há registro de que eles tenham tido. Então, historicamente, você vê que homens de Deus de grande expressão na vida da igreja não tiveram esse dom. Isso não significa que, porque eles não tiveram, a igreja não tem que ter. E se a igreja não teve, ela morreu? Não. Isso me faz entender que necessariamente ela não precisa disso aí para sobreviver como igreja, tá? Pelo menos a informação histórica da não existência dos dons, e ela sobrevive a esse fato. Não só sobreviver, mas era uma igreja apaixonada, uma igreja cheia do Espírito. Entre aspas, viva, né? Uma igreja bastante viva, apesar de não ter essa manifestação dos dons. É desses dois que nós estamos tratando aqui, né? Tá. Pelo menos não desses dois. Então havia arrependimento, sentimento do pecado. É o caso da Coreia, o avivamento da Coreia. O que marca o avivamento da Coreia é exatamente esse quebrantamento profundo de reconhecimento de pecado, confissão de pecado, de vida, de postura nova diante de Deus, etc. Aqui no Brasil, os evangélicos são divididos, grosso modo, 50% são Assembleia de Deus, outros 50% dividem em 3, um terço são as históricas, um terço outras pentecostais, que é na Assembleia de Deus, e outro um terço as chamadas neopentecostais, incluindo a Universal, todas
essas de mídia. Então, o dado do pastor Marcos, quando fala que 82% está ligado com esse movimento carismático, pentecostal, assim, é traduzido em estatística pelo IBGE. Isso, eu tenho aqui, hoje nós temos 42 milhões de evangélicos no país. Isto é, em cada 10, 29% de brasileiros com 16 anos ou mais atualmente são evangélicos, em sua maioria por pentecostais. Os pentecostais, 22% da população brasileira, representa 60% do segmento evangélico. Além desse, temos o segmento de 21,8% de tradições diversas, incluindo os neopentecostais, que totaliza, portanto, esses 82% de pentecostais ou neopentecostais. 7% da população brasileira como evangélico não pentecostais pertence às igrejas como batista, presbiteriana, metodista e assim sucessivamente, né? E tem um dado também de hoje como as igrejas estão mudando nesses 10 anos, né? Então nós temos estatísticas que veio pela CNBB da Igreja Católica, o Datafolha, a Pew Forum, que é considerado um dos importantíssimo nessa área de estatística, e a Gordon Cowell, que também dá essa informação. Vamos voltar para a questão dos dons, né? Então deixa eu ver se eu entendi, pastor Paulo. Não entendi se é no seu ponto de vista pessoal ou se é da presbiteriana. Mas então, quando a gente fala de dom de línguas como manifestação de êxtase, manifestação estática, né, com X, então a presbiteriana entende que isso não é bíblico, ou não é bem essa ideia. O que a gente coloca, o que a igreja coloca, é que esse dom, vamos chamar assim, de língua, que é sobrenatural, não é natural, é sobrenatural, é uma ação de Deus. A questão é se é língua ou não é língua, no sentido de idioma. Essa que é a questão. O grande problema é esse. É a mesma coisa que eu estava conversando com o pastor do dom de cura. Nós não negamos o dom de cura, porque senão eu não vou orar para ninguém que está doente. Eu oro porque eu creio que Deus vai curar a minha vida. Não tem nada a ver, em termos médicos, com a ação curativa de Deus por instrumentos humanos, que são os médicos. São duas situações diferentes. O dom de cura é alguém que recebeu de Deus, de forma especial, essa capacidade de orar por alguém e alguém ficar curado. E quem tem um dom de cura, sempre que orar por alguém, o cara vai ficar curado? Não necessariamente. São essas questões. O entendimento que se tem é que o dom está presente. Para todo mundo? Também não. Necessariamente toda igreja local terá que ter alguém que tem um dom de curar? Não necessariamente. É esse o entendimento, mas é um dom estático nesse sentido, com X, né? De êxtase, não de transe necessariamente, tá? Não de transe, é de ação de Deus, exa, para fora, né? É uma ação de Deus aí. Ele tem que entrar em transe espiritual, perder a consciência, nada disso, mas é uma ação sobrenatural, é algo extraordinário. Vamos voltar para aquele texto de Efésios 4, né? Que Deus concede dons de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. De modo geral, assim, a interpretação prática é que a igreja tem como cargo o pastor. Espera-se que ele seja o pastor mestre. E uma interpretação é que os profetas são aqueles que falam da palavra de Deus. Então é o pregador. Então também é o pastor. Então ele é profeta, pastor e mestre. O apóstolo, a gente fala que são os que começam igrejas. Então são missionários, aqueles que estão ali à frente. Evangelista a gente entende, algumas igrejas têm evangelista. Mas igrejas tradicionais, de modo geral, só tem o cargo de pastor ou presbítero, que pode ser um equivalente. A pergunta é, por que na prática a gente só tem uma pessoa reconhecida? Será que, se os dons estão valendo até hoje, a gente deveria ter também um cargo de apóstolo, um cargo de profeta, um cargo de evangelista, um cargo de pastor e outro cargo de mestre? Ou alguns vão dizer que pastor-mestre é uma função só, não são 5, são 4, né?
A igreja só tem o pastor. Ela devia ter 4 funções diferentes? Ou esses 4 são só da mesma pessoa? Bom, primeiro você tem o cargo e o ofício, né? Título e ofício, então é diferente. O evangelista, no entendimento que a gente tem na igreja, e eu também, não é que é um indivíduo que tem esse título. O evangelista é alguém que recebeu o dom específico de Deus. Eu, por exemplo, eu sou um evangelista, eu entendo isso. Eu não tenho essa facilidade de levar a pessoa à compreensão do Evangelho. Nesse evangelista fala da realidade da salvação em Jesus. Mas, por exemplo, eu tinha um presbítero, já falecido, Arsênio, além de ser vendedor, o cara era evangelista, cara. Entrava no táxi, dali a 5 minutos já chumbou o motorista. Tá, evangelista estava na fila do banco. O profeta, ele tem esse dom e tem essa facilidade. E a pessoa entende e recebe a mensagem da salvação e aceita Jesus, etc. Então, entende que não é uma questão de nomenclatura, de título. Esse que é o problema. Eu, graças a Deus, tenho uma facilidade para o ensino. Embora não seja professor, mas quando prega, todo mundo diz isso onde for. Então eu tenho esse dom do ensino. E sou profeta, talvez não exatamente na dimensão dele, mas o pessoal fala que eu bato muito. Sabe? Profeta é o que bate. Teoricamente, é aquele que vai falar, olha, isso aqui, e não importa se é aniversário da igreja, vai. Mas é aniversário passado, minhas irmãs, então, tem que buscar o Senhor, está aqui profetizando, buscar o tempo. Entendeu? É um viés que se tem. Então, eu não entendo. E apóstolo, tem apóstolo hoje, tem apóstolo, não tem apóstolo, esse título aí, etc. É uma questão daquilo que o indivíduo recebe como ministério, como função, e não necessariamente como título. As nossas igrejas que têm presbíteros e diáconos, o camarada é um excelente diácono, é diácono, o trabalho dele, recebeu esse ministério do Senhor. Aí a igreja inventa de colocar o camarada no conselho da igreja. Vai virar presbítero. Que coisa horrorosa. Porque o cara não é presbítero, ele é diácono, mistura tudo. E aí inferniza, às vezes, a vida do pastor, da igreja. O cara não é dele, entendeu? Então é uma questão de ministério. Entendo sim que a igreja deve ter esses elementos e não necessariamente que tudo isso seja em um indivíduo. Deus o abençoe, né? Aí não precisa do corpo, né, pastor? Aí não precisa um já é suficiente. Não precisa nem uma equipe pastoral, né? Entendeu? Você vai ter um camarada só que é a equipe. Pastor, eu posso dar um complemento? Muita propriedade aqui, o pastor está realmente falando com bastante propriedade histórica quando cita os avivalistas e tudo, né? Uma retrospectiva, assim, a respeito daquele do se faltar mão ou faltar pés, isso afeta o andamento da igreja? Não. A Bíblia mesmo fala, é melhor que você entre no céu sem uma mão do que entrar com uma mão e não poder entrar no céu, não é? É melhor que seja cortado o pé do que com os 2 pés ir para o inferno. Isso não afeta a salvação. Mas agora ter 2 mãos e 2 pés é muito bom, não é? Principalmente quando você quer trabalhar para alguma coisa. Então qual é a função dos dons? A função dos dons é que nós possamos crescer no corpo de Cristo. Vai fazer falta no tocante à salvação? Não. Mas se você tiver estas ferramentas, com certeza você terá muito mais habilidade em desempenhar aquilo que o Senhor conferiu sobre você. Eu acho que é uma coisa muito importante a respeito disso. Outra coisa que nós tocamos aqui no assunto é sobre a existência dos dons na igreja. Isso é necessário na igreja? Deixa eu explicar. Jesus fala assim: segui o amor e procurai, observa o texto no imperativo, procurai com zelo. O que quer dizer com zelo? Com intensidade, não é? Os dons espirituais. Ora, Deus não deixaria 2 capítulos da Bíblia para tratar de uma coisa que fosse algo de repente opcional, faça se você quiser. Deus não daria tal importância em colocar 2 textos, 2 capítulos na igreja só sobre isso no livro de Coríntios, se não fosse importante.
Ele não daria tal importância de maneira que coloque aqui no imperativo, buscar, procurar com zelo os dons espirituais, se ele não tivesse uma carga de importância na igreja. O apóstolo Paulo é muito categórico quando diz que ele falava em mais línguas do que todos os outros. Paulo não gastaria um tempo extraordinário, que era um tempo precioso para ele, em fazer uma coisa que talvez não fosse importante. Outro fator interessante também, que nós temos que observar, é que estes dons, eles são importantíssimos no funcionamento, no desempenho, no crescimento da igreja, e a prova tal é isso, que as igrejas que assim praticam, hoje, crescem 5 vezes mais do que as igrejas que não praticam. Isso é um dado estatístico. Então, aí está a comprovação dos fatos da importância dos dons. Ele é necessário para a salvação? Não. Agora, por que então Deus permitiu que desde 1904, até um pouquinho antes, começasse a haver a manifestação da glossolalia no meio da igreja? Observe que eu tomo por experiência e por referência todos esses pregadores, que inclusive o pastor com propriedade colocou ali, Jonathan Edwards, Charles Finney, enfim, são homens que realmente marcaram a história. Mas nós não podemos ficar atrelados só àquelas experiências do passado, porque as necessidades de hoje são para experiências de hoje. Deus tem ferramentas atuais para as necessidades atuais. E se Ele concedeu a renovação dessas questões dos dons, é porque o homem atual precisa dessa experiência com o poder de Deus. Então, finalizando, onde eu queria entrar no assunto, Paulo, além de ele falar em outras línguas, ele mesmo diz que foi designado por Deus, o termo é designado, apóstolo dos gentios, profeta, pregador e mestre. Veja, um único homem já tem três dons. Não há nenhuma restrição. Se você buscar com zelo, você irá receber. E quando a Bíblia diz que você vai receber, não significa que você receberá apenas um dom. Significa que Deus estará à disposição para lhe conceder segundo lhe apraz, conforme a sua vontade, o seu desejo de buscar na presença de Deus. Então, querido, a Bíblia mesmo diz que aquele que ora em línguas deve orar para que possa interpretar. Então, quem tem o dom de línguas, ele não fica só no dom de línguas, ele deve buscar outros dons. E a Bíblia diz que aquele que ora em línguas e interpreta, esse é semelhante a quem profetiza. Logo, ele já tem um terceiro dom. O que eu quero estimular a você é que não fique questionando ou apenas restrito numa única ação na igreja. Eu creio que toda a igreja pode ter todos os dons, se ela assim buscar, se ela assim desejar. Nós temos que confiar na capacidade do Espírito Santo, que Ele está nos dando as ferramentas adequadas para aquilo que Ele quer realizar para esses últimos tempos. Obrigado, pastor. Vamos falar mais sobre a questão da profecia. Vamos conceituar melhor então o que é profecia, porque uma profecia é saber de uma revelação qual é o pecado do outro. Quando a gente olha no Antigo Testamento, os profetas são aqueles que apontam os pecados de Israel e dizem: se você não se arrepender, então vai acontecer isso, isso, isso. Mas se você se arrepender, então o futuro vai ser esse outro, né? Bênção ou maldição depende da reação à confrontação do pecado. E aí, diferente de revelação, né, que é o nome do livro de Apocalipse, vai acontecer isso, 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 isso. Não importa se tem pecado ou não tem pecado, o calendário de Deus é esse e é isso que vai acontecer. Pergunta: a profecia pode ser algo desenvolvido? A profecia é só esse aspecto de revelação, de conhecer algo oculto ou algo do futuro? Ou profecia também é, como tem sido enfatizado, a questão de pregar a palavra, mostrar a palavra, através da palavra, as pessoas se arrependerem e chegarem mais perto de Deus? Não sei, ele faz tempo não. Fala, deixa eu começar com ele e depois os outros também. Então eu já vou entrar na resposta dessa pergunta que veio de maneira mais pessoal. Ele tem todos esses aspectos, inclusive na pregação. Muitas vezes você prega e você preparou um exemplo que você colocou ali na sua preparação, de repente revela o coração de uma pessoa. E aquilo ali, a pessoa chega e fala assim: cara, mas quem falou da minha vida para você? Você tocou nos aspectos que... E a pessoa fica impressionada e ela se converte ao Senhor Jesus Cristo.
mas foi dentro de um aspecto de preparação. E nisso daqui eu falo que a maioria dos pastores, quando pregam, ele revela o coração das pessoas. Então, existe a profecia nesse nível. Existe a profecia no sentido daquilo que Deus ele mostra o que está acontecendo, mostra o que não está dando certo, mas não é para você fazer nada. Por isso que de vez em quando a profecia está no controle do profeta. Não é para você falar, Deus não falou para você falar. Tem profecias que Deus ele fala assim: chega perto da pessoa. Eu já tive que viajar longe e ir na casa de uma pessoa. Deus não falou nada do que estava acontecendo, eu só fui lá na casa da pessoa. A pessoa olhou para mim e começou a chorar. Eu ali, minha visita é tão ruim assim que me vê e começa a chorar, né? Aí a pessoa abre o coração, que ela estava numa situação de imoralidade, que ela não conseguia sair. E ela está falando para Deus: Deus, me ajuda. E eu fui lá. Deus não falou uma palavra que eu tinha que falar. Deus mandou: fica ali. E a única coisa que eu pude fazer é abraçar a pessoa, orar, mostrar os passos que ela tinha que fazer para sair daqui, né? Posso voltar na pergunta anterior? Né? Deixa eu falar uma coisa. Por que só o pessoal fala: porque tudo é o pastor? Eu quero dizer porque a igreja, só 20% da igreja trabalha, 80% só esquenta banco. Aí acumula com todo mundo, aí vai acumular. O pastor tem que ir visitar, o pastor tem que batizar, o pastor tem que fazer aquilo. Porque tem muita gente que deveria estar fazendo, que não está fazendo, porque está esquentando o banco, porque não está procurando com zelo os dons de Deus. Quando nós começamos a despertar que nós somos úteis, independente da nossa idade, da nossa capacidade, porque a capacitação vem do Espírito Santo de Deus, eu deixo de fazer parte da estatística dos inúteis, né? Porque tem muita gente que é inútil, vem na igreja, não é dizimista, não faz contribuição, só critica, faz um zoom tremendo. E quando você chega e fala: você pode ajudar no cafezinho? Né? Outra coisa que eu tenho ouvido muito: eu pago, pastor, eu pago para não fazer. Né? É como se testemunhar de Jesus Cristo é um negócio meio complicado. Você paga para o outro fazer, é um negócio meio complicado. Nós sedimentamos isso, que o pastor é uma pessoa paga para fazer coisas dentro da igreja. E na verdade não é. Quando é dom, o pastoreio é dom, talvez você seja líder de um grupo pequeno e você seja um tremendo de um pastor. Não teve título, não teve cargo, não teve salário, né? De repente a pessoa olha e você recebeu o dom de sabedoria e as pessoas vêm pedir conselho para você. Não precisou de estar lá no rol dos sábios dentro da igreja. De vez em quando são pessoas muito simples, né? Tem pessoas que eu confio na oração dela. Eu falo: você ora por mim? Não que ela tenha uma oração milagrosa, não, parece que ela tem um contato com Deus diferenciado. Mas eu sou pastor, o que deveria de orar, não é? Não, de repente ela tem um dom de fé. E naquele momento eu preciso do desenvolvimento do dom de fé. Então todas as coisas são úteis. Quando nós procuramos com zelo saber o nosso papel dentro do corpo de Cristo, porque Cristo me salvou, eu vou começar a ser útil em alguma área da igreja. Exerceu o ministério profético, né? Acabou de exercer o ministério profético aqui, pastor. Então vamos falar de novo de profecia. Em igrejas neopentecostais eu traduzi um livro, Pentecostais de Mente e Coração. Ele falava assim que na igreja dele era muito comum o dirigente, o pastor estar ali falando e fala para a congregação: agora você vira para a pessoa do seu lado e profetiza para ela.
Então você tinha que virar para alguém que você nunca viu e tinha que falar alguma coisa. E ele se sentia mal, embora ele até hoje seja neopentecostal, ele falou: eu não me sentia bem daquele jeito, porque não parece que isso é profecia. Profetizar às vezes está sendo intercambiado com a questão de abençoar o outro. Profetiza aí, Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Você vai fazer uma grande viagem, você vai ter um grande ministério. E é tudo grande, né? Nessa área sempre é tudo. Nunca tem sofrimento, né? Grande desastre não. Desastre não. Grande desastre não. Isso aqui fica fora. É sempre bênção, né? Então parece que profetizar é dizer bênção sobre a vida da outra pessoa. Então o que é profecia do ponto de vista presbiteriano? O que é profecia do ponto de vista pentecostal? A gente recebe isso, a gente aprende isso, tem escola de profetas, a gente coloca pessoas juntas ali, vai testando para ver quem tem o dom ou não. Será que dom de línguas também? A gente vai repetindo Jesus é Senhor, Jesus é Senhor, Jesus é Senhor, até que uma hora pega no tranco e... Não, falando sério, tem esse negócio também, Tem, infelizmente tem. Você vai aprender a falar disso. Infelizmente tem. Tanto faz começar presbiteriano, pentecostal. A questão da profecia, no contexto da igreja presbiteriana, envolve esses aspectos realmente. Primeiro, de revelar a vontade de Deus, o profeta fazia. Então, ele era convocado por Deus para comunicar a vontade de Deus ao povo, não necessariamente para informar coisas do futuro. Isso é um aspecto da profecia, mas não é a essência dela. É comunicar aquilo que Deus quer para o povo. Então, nesse sentido, a profecia envolve a exposição da Escritura, a pregação da Escritura. A profecia é também vista como, nesse sentido, a revelação da vontade de Deus para o povo em termos da exortação. E aí, exortação mesmo, né? A palavra forte, o profeta tinha com o Senhor, arrependei-vos, etc, etc. Se olha a mão do Senhor, que nem sempre agrada as pessoas. E, eventualmente, você pode ter uma situação em que Deus vai revelar um segredo do coração. Por meio de quê? Por meio da pregação. Como é dom de profecia, não é dom de revelação, já é outra coisa. Então, mas a profecia a gente encara dessa forma. Deus revela. O homem sendo intérprete da vontade de Deus, e Deus revelando o que está no coração dos homens por meio da palavra. Então deixa eu explorar um pouco mais isso. Porque, por exemplo, generosidade, que foi mencionado. Algumas pessoas são generosas. Algumas têm um dom de generosidade. Alguns evangelizam, deveria ser função de todos evangelizar. Mas alguns têm um dom, têm uma coisa mais forte. Então, nessa questão de profecia, antigamente o seminário era chamado de escola de profetas, casa de profetas, né? Em linguagem antiga. Agora não usa mais para não confundir, senão o pessoal fala que é tudo isso. Então, a gente pode aprender a ser profeta e ter esse papel de profeta, de fato, mas tem um outro dom de profeta, que a pessoa tem uma facilidade ou tem uma coisa mais forte nessa área. Biblicamente você encontra escola de profetas. Aí nesse Velho Testamento você vai encontrar pessoas que eram mentoreadas, treinadas por homens experientes. Agora, não eram esses homens experientes que faziam deles profetas. Eles iam orientá-los e instruí-los. Aí volta aquela situação. Ele pode ser pastor, ele pode não ser profeta, pode ser profeta e não ser pastor, pode ser pastor e não ser mestre, etc. Então, quando o indivíduo recebeu o chamado para o ministério, aí eu sou pessoalmente, primeiro, não entendo que ele deva ser pastor a vida inteira, ele pode ser chamado por um tempo, e não para todos sempre, ou a partir de um determinado momento, por um determinado tempo ele retorna. Eu vejo nos profetas, por exemplo, e nesse sentido, quando você conclui o seu curso no seminário, ou ordenado no presbitério, não quer dizer que você vai ser um pastor, ou um mestre, ou um profeta. Você pode até 2 ou 3 desses aspectos estarem presentes, mas não há essa ideia de, a meu ver, você ensinar o outro a ser profeta. Aí é dom é concedido, não é uma coisa de ensino.
Se ele é profeta, aí alguém que também seja mais experiente poderá orientar. Vai ter meu filho, calma. Não é bem assim, não. Pega um pouquinho mais velho, não pega pesado, né? Um pouquinho mais velho. Você pode ser seu profeta, não. Você tem que tentar. Ele vai orientar, vai mentorear esses que estão aí chegando. Eu acho que é a questão do desenvolvimento, né? Você recebe o dom, mas de vez em quando você não sabe lidar com ele. Se você não tiver um tutor que ajuda você, você pode se empolgar com aquilo e aí o seu coração extravasa. Aí o seu coração extravasa, vem a carne. Aí o que você está fazendo não é mais exercício de dom, mas exercício da sua vontade, porque imagina se eu não tiver mais. É isso mesmo. Né? Então, quando a gente fala que tudo precisa de mentor, a Bíblia é muito clara na questão do discipulado, que a liderança tinha que passar por discipulado, é que tem um corpo de proteção, um corpo que vai chegar e falar assim: Eduardo, as 3 últimas que você falou não teve nada a ver, não edificou, não fez nada, o que está acontecendo aí? Né? E de repente, na verdade, é que meu coração está longe, mas me colocar numa posição que eu tenho que falar, e aí eu vou lá e falo, né? Que nem assim, abençoa o teu irmão aí, né? Profetiza sobre a vida. Aí o cara não tem o que falar, fala e de vez em quando fala besteira, né? É aquele que a gente chama de profetado, né? E esse aspecto de profetiza sobre o seu irmão, isso, né? Não é o contexto bíblico de profecia. Dono da profecia nesse caso. É muito interessante, assim, às vezes as pessoas utilizam isso porque isso é uma frase de efeito, isso impacta pessoas. Vamos ser sinceros, muitas pessoas manipulam as palavras para gerar efeitos. Nós somos maduros para perceber essas coisas, e não há nenhum problema nós como pastores chegar e dizer: olha, tal igreja que se diz fulana de tal, tem manipulação, tem exageros. Eu acho que quando o pastor fala essas coisas, o membro até adquire mais confiança, porque percebe que o pastor está sendo pela verdade e está procurando falar com honestidade. Olha, não vai naquela igreja tal não, porque lá que eles lá ficam fazendo coisa errada. Eu acho que é bom nós sermos transparentes assim. Eu acho que poderia ser dito assim: olha, abençoa o teu irmão, determina sobre o teu irmão, decreta sobre ele, em vez de dizer profetiza a bênção, né? São várias maneiras de dizer que não precisaria necessariamente usar esta terminologia. E também, se usar essa terminologia, não deixa de estar sendo usado por Deus para abençoar o irmão, mas não com aquela ideia inspirativa. Outro ponto importante, que ocorrem muitos equívocos na atualidade: a profecia atual, ela não pode ser diretiva, ela tem que ser testificada, ela tem que gerar um testemunho. No Antigo Testamento, o profeta chegava para o rei e falava, ou chegava para a nação e direcionava a nação, por uma razão muito simples: naquela época não havia sido dado ainda o Espírito Santo, apenas sobre os profetas, sobre alguns reis e sobre os sacerdotes. O Espírito estava sobre eles no Antigo Testamento. Nós, no Novo Testamento, nesse novo período, nós recebemos o Espírito Santo, nascemos de novo, somos regenerados. Então quem nos orienta, quem nos direciona é o testificar interno do Espírito Santo. Então a profecia hoje, ela não inclui aquele aspecto de direção da pessoa, ela pode orientar a pessoa. É muito importante, porque senão a pessoa entra nesse negócio: vou lá ouvir o profeta, e o profeta vai... Eu vou lá ouvir o profeta, que o profeta vai direcionar a minha vida. Não, meu querido, o que direciona a sua vida é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Agora, se Deus usar o profeta, vai ser apenas para testificar aquilo que ele já tem confirmado, né? Confirmar aquilo que ele já tem testificado no seu coração. Amém? Outro ponto importante, assim, olha só, 1 Coríntios 12, de 4 a 6, diz assim: ora, os dons são diversos. Aqui a palavra fala carismas, né? Dons carismáticos, mas o Espírito é o mesmo. Observe que é o Espírito Santo que dá os dons aqui. E também a diversidade de serviços, em outras versões, ministérios. Mas o Senhor, e aqui o Senhor fala, quando Paulo fala sobre o Senhor, geralmente ele atribui a Jesus, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus, e aqui quando utiliza Deus, ele atribui ao Pai, é quem opera tudo em todos.
Às vezes as pessoas confundem achando que existe uma relação de 7 realizações, 9 dons carismáticos, mais 5 dons ministeriais. Deus dá 21 dons para todo mundo. Não, dom é dom, ministério é ministério. A pessoa pode ter um ministério profético, como o pastor tem um ministério profético, e ele, como muita propriedade, acabou de utilizar do seu dom aqui, do seu ministério, para corrigir a igreja, para edificar a igreja. Dentro deste ministério profético, ele pode ter os carismas que são relacionados aos dons do aspecto da profecia propriamente dito, que é a palavra de sabedoria, a palavra de revelação, ou seja, a palavra de ciência, que pode ser línguas, pode ser interpretação. Ele usa dentro do ministério profético dele. Então, queridos, Deus nos chama para executar a obra dele, e ele nos conferiu ministérios. Esses ministérios dados por Jesus, eles também são atribuídos, também são cooperados com os dons que o Espírito Santo trabalha, porque eles, os 3, são unânimes num propósito. O Pai nos dá realizações, Jesus nos dá os ministérios, e o Espírito Santo nos dá dons, e estes dons, ministérios e realizações combinam entre si. Se Deus tem um chamado para um evangelista, Deus vai dar para ele o dom de curar, porque o evangelista, ao orar por curas, as pessoas aceitam Jesus. Estão entendendo? Isto é muito importante. Mas a questão da profecia, então profecia, eu não entendi direito, essa parte de orientativo, mas não é diretivo. Ele só confirma aquilo. Exatamente. Então, mas o que é então na prática na igreja? Tem uma pessoa que é profeta e ela está pregando, ou essa pessoa que é profeta, ela tem uma salinha de aconselhamento, as pessoas vão conversar com ela, ou ela que vai em direção às pessoas para falar com elas? Bom, com relação ao profeta, a pessoa pode exercer o ministério profético, que é a proclamação da palavra. Dentro ou em meio à proclamação da palavra, Deus pode tomá-la em profecia. Essa profecia, ela vai testificar algo, ela não vai direcionar alguém, porque antes a pessoa tem que ter a direção, a convicção do Espírito Santo, e essa convicção é que trará paz em seu coração para tomar aquela decisão ou não. É nesse sentido. Então a palavra profética, ela é uma orientação vinda de Deus para a igreja. Ela pode esclarecer algo que está acontecendo na igreja, a exemplo do pastor, que Deus revelou que no aniversário da igreja, a igreja precisava ser corrigida dos pecados. Aí eu vejo que junto com o dom da profecia, tem uma coisa chamada discernimento de espírito. Deus deu para o Senhor o discernimento de espírito, para mostrar para as pessoas quais são os pecados. Profecia não é só mostrar pecados, é um dos aspectos da profecia. A profecia tem esse aspecto de levantar a pessoa, tem esse aspecto de mostrar um norte para a pessoa, não de direcioná-la, mas de testificar o caminho que a pessoa tem que tomar. Esse também é uma função profética, um dos aspectos do cumprimento profético. E vale ainda a orientação de que o falso profeta a gente distingue ou por discernimento, não discernimento, ou isso, olhando para os frutos na vida da pessoa. A palavra fala para julgarem a profecia. Exatamente. O profeta é julgado. Então, por isso que precisa de um colegiado forte, né, para chegar e falar, opa, isso daí não. De repente vem uma pessoa falando que o novo aspecto sobre a volta de Jesus. Pode parar. A revelação está fechada, né? A Bíblia determina que nós julguemos as profecias. Não é porque alguém chega dizendo como profeta e fala algo para você que você tem que acreditar. Pelo contrário, querido, você tem a obrigação em Deus de julgar a profecia. Eu tenho um material que eu desenvolvi que se chama 15 passos para julgar uma profecia. Eu não vou falar os 15 passos aqui, né? Beleza? Mas uma coisa, quem tem que julgar a profecia? Primeiro, quem recebe. Se alguém chega para mim e diz, ó, isso aqui não testificou, isso aqui não trouxe paz. Segundo, quem julga a profecia no culto público? A liderança. Pelo menos a liderança que está habituada nesse mover, e a liderança que tem a incumbência de Deus para cuidar, para pastorear aquele rebanho. Quais são os critérios para julgar uma profecia? Ela tem que ter comprovação bíblica, ela tem que ter unilateralidade doutrinária. Alguém não pode chegar a inventar uma nova doutrina em cima de uma profecia, porque nesse sentido a revelação ela já está selada nos textos da palavra de Deus, nos 66 livros da palavra de Deus. A profecia, ela tem que ser condizente com o que Deus fala contigo. Você não pode receber uma palavra profética totalmente oposta daquilo que você recebeu a vida inteira. Ela tem que condizer, porque Deus não se contradiz,
Então são vários critérios que um presbitério maduro, que pessoas que andam nisso, que treinam novas pessoas dentro do ministério profético da igreja, vão treinando a pessoa para ter essa habilidade no dom. Então tem um treinamento profético. Existe um treinamento nesse sentido, de dar às pessoas instruções necessárias. Mentoreamento, acompanhamento. Isto, explicar pela palavra, aprender mais da palavra, né? Por outro lado, assim, tem hoje se mistura um pouco o movimento profético e o interior, né? Que as pessoas olham para determinada pessoa e de repente vem uma determinada palavra, você fala para a pessoa e aí a pessoa começa a fazer aconselhamento contigo, ou aquilo tocou em alguma área da vida dela. Isso daí era parte do movimento de cura interior, né? Que você começa a orar pela pessoa e de repente você acha que tem determinada palavra que você fala com a pessoa e aí a pessoa abre em aconselhamento, né? Que hoje isso daí está junto com o movimento profético. O grande problema, assim, eu não duvido dessa ação, eu acho que ela existe, mas o grande problema é você fazer tentativa e erro, né? Você chega e fala assim, opa, chapéu de couro. Então acho que é outra coisa. Senhor, chapéu de couro não funcionou, Senhor. Sapato azul, né? Esse negócio que fica complicado porque ele não é diretivo, ela não edifica e você, lógico que uma hora você vai acertar uma coisa, o gatinho que foi atropelado, né? Uma hora você vai acertar em alguma dessas palavras. Os psicólogos utilizam várias palavras para tentar despertar alguma coisa em você, mas eu falo assim que precisa-se ter um corpo de pessoas que são sábias, maduras, para ajudar essas pessoas que de repente no momento da oração vem algumas palavras para a pessoa e ela não sabe o que fazer com aquilo ali, né? E aquilo é importante na vida de uma pessoa que está naquele momento. Tá. Deixa eu voltar para a questão do falso profeta. Você elencou critérios para saber se a profecia em si é de Deus ou não é. Se alguém que é profeta ou se diz profeta fala uma profecia que você, nos seus critérios, você sabe que não é verdade, essa pessoa se torna um falso profeta e eu não devo mais acreditar em nada do que ela fala, ou tem essa coisa de desenvolvimento, então às vezes ela acerta, às vezes ela erra, como que funciona isso? O Antigo Testamento era muito categórico, se alguém falava uma falsa profecia tinha que ser apedrejado. O que está acontecendo no nosso meio, na atualidade, é muita leviandade. As pessoas estão falando em nome de Deus sem Deus falar. Está faltando reverência na casa do Senhor. Um desses 15 critérios é julgar o caráter do profeta. A Bíblia diz, deve julgar a profecia, não o profeta. Não, mas a Bíblia também diz que nós temos que ser imitadores de Deus, como Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A vida do profeta vai testificar. Se o homem é um homem de Deus, se uma pessoa é uma pessoa que tem sinceridade, anda em integridade, tem uma vida reta, não é isso que determina, mas isso vai pesar na hora da balança para ver, não, se realmente isso procedeu de Deus. Agora, se é um homem leviano, se é um homem que utiliza do altar, mas a sua vida está toda errada, tem problemas de prostituição, qualquer outro tipo de pecado moral, qualquer que seja o pecado, isso também é um critério para determinar se aquela profecia ela é uma profecia santa ou se ela está contaminada. Eu nunca me esqueço do texto, está lá em Eclesiastes 10:1, que uma mosca morta ela contamina o unguento. Assim é um pouco de estultícia no meio da sabedoria. Então a pessoa pode chegar para você e falar muitas coisas que são convincentes, porém se ele largar uma coisa que é errada, é possível que a pessoa venha descredibilizar tudo aquilo que foi falado em função daquilo que está errado. Por isso a importância de se julgar a profecia, e nesse sentido a pessoa ter discernimento, não, aqui realmente testifica no meu espírito, ali o cara se passou, porque tem essas questões da pessoa se passar por inexperiência. Observe,
Mesmo Samuel sendo um homem usado por Deus, ele não tinha certeza ainda da voz profética, tanto é que ele por 3 vezes foi consultar Eli. Deus falou com ele, Samuel, Samuel, ele não entendeu que era de Deus. A partir da 3ª vez, Eli, um homem experimentado, representando alguém que estava conduzindo Samuel no aprendizado profético, diz: olha, quando ele vier de novo, diz: fala, Senhor, porque teu servo ouve. E a partir dali, toda a palavra que Samuel dizia, desde Dan até Berseba, nenhuma delas caiu por terra. Então existe um período de aprendizado, só que esse aprendizado não pode ser por tentativa de acerto e erro, não pode. E às vezes as pessoas se envolvem emocionalmente, sim, elas se empolgam, sim. Aí é o momento de você chegar e dizer: cara, ó, não é por aí, você tem que se consagrar mais. Você está deixando o orgulho tomar conta, deixando a vaidade tomar conta. E hoje um dos maiores perigos do profeta é o orgulho, é a vaidade. A pessoa entrega um recado hoje, na semana que vem sente a obrigação de entregar de novo, e às vezes Deus não tem nada para entregar através dele, pelo menos não nesse sentido carismático. Então, por isso que a igreja, ela não pode ter medo dessas coisas. Tudo que é novo na igreja gera uma apreensão inicial, sim, porque nós temos medo do desconhecido. Agora, se o casal tiver medo do casamento, ele não casa. Se os pais tiverem medo de ter uma criança, eles não têm filhos. Mas a esperança, nesse sentido, né? Lembrei do Lula agora. A esperança, ela não pode ser suplantada pelo medo. Não, nós temos que entender que é um caminho, um processo de maturidade, até que nós chegamos a essa estatura, que tenhamos um presbitério maduro, que entende das questões proféticas, que gera pessoas com esta têmpera que nós queremos, com esta santidade que nós queremos, no meio de tantas coisas que às vezes acontecem que nos deixa envergonhados, né? A gente vai indo para a parte final. Queria que cada um falasse sobre espiritualidade, santidade e maturidade. Como elas se relacionam? Como se relaciona a espiritualidade nesse sentido de manifestação de dons, buscar os dons com zelo. Santidade, se uma pessoa que continua em pecado, ela pode ter os dons, se isso pertence a Deus, ou como a gente recebe esses dons. E questão de maturidade. E suas considerações finais em 3 minutos. Eu acho que todos esses itens eles precisam caminhar juntos. Porque sem santidade a gente não vai ver a Deus. Então a nossa vida tem que ser coerente com aquilo que a gente professa. Mas se eu falo de Jesus, mas minha vida é totalmente incoerente do andar daquele que anda com Jesus, é esquisito, né? É muito esquisito. Você olha assim, você fala: poxa, mas ele fala que anda com Jesus, mas olha a prática dele. Ele fala que anda com Jesus, mas ele não tem o amor que Jesus tem. Então, quando nós olhamos o nosso andar, nós olhamos com muito temor o nosso papel dentro do corpo de Cristo. Quando nós olhamos com muito temor, aí a gente busca com zelo, porque a gente não quer ofender o corpo de Cristo, a gente não quer machucar o corpo de Cristo, nós não queremos dividir o corpo de Cristo. Isso leva a muito temor de você não julgar pessoas, né? De você entender o processo da pessoa. Se eu li 33 vezes a Bíblia e o meu irmão ali está no primeiro ano dela e não conseguiu ler a Bíblia em 21 dias, né? Que ela é ruim, é má semente? Não. A gente tem que esperar o processo de maturidade na vida dela. E para isso, quanto mais você caminha com Deus, quanto mais você caminha no processo do dom, quanto mais você caminha no processo de santificação, quanto mais isso acontece, mais humildade você tem para poder reconhecer o coração próximo, né? E isso daqui que gera o amor que é necessário para o exercício dos dons como algo coletivo na igreja. A evidência de alguém maduro na fé é o amor e a santidade, sem o qual ninguém verá a Deus. Eu tenho um material que eu falo sobre conhecimento, carisma e caráter, os 3C, né? Conhecimento não é uma identificação de que alguém está firme com Deus, porque o diabo tem conhecimento.
Carisma, o fato da pessoa ser usada nos dons, Romanos 11, 29 diz que os dons e a vocação são irrevogáveis. A pessoa pode estar sendo usado no dom, está sendo usado na ferramenta, mas não é um sinal de que ele é superior, ele está acima das pessoas, ou ele tem mais comunhão com Deus. Mateus 7 fala isso, né? Fizemos milagres. Exatamente, nós expulsamos demônio no teu nome, não fizemos milagres. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora, caráter é algo que faz diferença. E às vezes as pessoas buscam o carisma para tentar ocultar falhas no caráter. E é o que nós mais percebemos por aí. Pessoas que correm atrás do carisma para tentar dar uma maquiada, tentar esconder uma mascarada naquilo que ele tem como falha de caráter. E ele apresenta o carisma para mostrar uma ostentação de alguma coisa que não é. Por isso, o critério de Deus é amor e santidade. É o fruto do Espírito Santo que evidencia se nós estamos realmente em comunhão com Deus. Embora os dons sejam tão importantes, porém o fruto do Espírito Santo vai mostrar se a pessoa realmente ela está com aquele canal aberto diante de Deus para poder realmente ser um vaso de bênção. Obrigado, pastor, pela oportunidade aqui, em nome de Jesus. Obrigado. Três coisas. Espiritualidade está ligada ao princípio, né? O Espírito. Então, aquele que é nascido de Deus, então ele é alguém que vivencia a realidade da espiritualidade. O princípio conduz a vida dele, não uma materialidade, etc. A santidade é um atributo exclusivo de Deus. Como é santidade? A santidade nos é comunicada. É o processo da santificação, pelo qual a santidade de Deus vai ser comunicada a mim, então, da minha comunhão com Ele, do meu relacionamento com Ele. Maturidade é a expressão dos valores do reino no meu dia a dia. Aí vem o caráter cristão. Então, a demonstração do amor, a integridade, a honestidade, a lisura, etc. Então, esses três elementos, a espiritualidade, a santidade e a maturidade, tem que ser presente, porque sem eles é impossível você se chamar de fato cristão. Lembrando que tem uma pergunta aí sobre Atos 2, isso é muito comum que ocorra a confusão. Em Atos 2, primeiro, não existe nem vento e nem língua de fogo. A rigor do texto grego, não. Você tem lá em Atos 2, eco, som e usper, como. Então você tem um som como de um vento, mas não vento. E em Veri diz assim, a sound like the blowing of a violent wind. Um som como o sopro de um vento violento. No verso 3, lá você vai encontrar novamente o Z, que é como se, línguas como se de fogo. Você vai ter lá na versão internacional, então, they saw what seemed to be tongues of fire. Eles viram que parecia ser, então é perigoso a gente colocar isso aí. Quando você batido de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre Jesus como pomba. Foi como pomba, aí é como pomba, porque em Lucas, diferente de Mateus, ele vai dizer assim, em forma corpórea, somatim. Então, aí o Espírito Santo assumir a forma, aí é diferente. Em Atos 2, portanto, não há nem vento e nem língua de fogo, necessariamente, mas como se fossem essas coisas. Eu sei que tem uma pergunta aí, alguém que não sei o que fez, né? Deve ficar aí com essa curiosidade. Eu agradeço a gentileza, né? Estar aqui conversando, né? Tendo esse momento tão bom aqui, e perceber que a gente, Deus, na misericórdia, graça e soberania dele, tem estabelecido essas realidades. Só sorte que hoje, sem traumas, eu fiz com tranquilidade, por causa talvez da forma, por um lado, às vezes, mais conservador da igreja grande, mas por outro lado, muito liberal. Nosso livrinho preto da Constituição diz assim: conceder-se a carta de transferência para membros de qualquer comunidade evangélica. Então nós transferimos os nossos membros tranquilamente para a igreja batista, certa não recebe, porque vai
para a igreja pentecostal. Mas se vier lá, nós vamos pedir a carta para transferir, nós não vamos ter. Então, nós não temos dificuldade da convivência com os irmãos. A dificuldade é que às vezes as pessoas, às vezes têm alguma experiência na igreja, criam a dificuldade. Por isso que eu falei assim, para mim, alguém que teria essa expressão tem aquilo. A outra é, uma igreja que tem esse tipo de coisa, a pessoa chega lá, se torna calvinista. Eu acabei de falar com ele, um colega no nosso presbitério, que era da Assembleia de Deus. Hoje é calvinista, o outro é calvinista, até ele não ia poder falar na igreja. Quer dizer, hoje ele é absolutamente contra, é sensacionista, absoluta. Então o negócio, como é que você vai fazer na igreja? Vai deixar o cara lá e vai criar um mão de obra danado para você. Você vai ter muito cuidado, muita gentileza, né? Vai apontar, né? Não, os irmãos aí, né? Afim com você, você vai ficar bem, aqui você não vai ser uma coisa razoável. Isso é natural. Por quê? É o fato. Agora é o povo de Cristo. Agora, eu não posso, né, me posicionar julgando o irmão, discriminando o irmão, escanteando o irmão, alheando o irmão. Por quê? Porque ele tem essa ou aquela forma de cultuar a Deus, etc. Levanta a mão, levanta, bate palma, não bate palma, usa isso. Olha. Então, eu agradeço dessa oportunidade. Só lembrando aí, os livros vão lá atrás, se você quiser adquirir, R$30 cada um, 60% do valor eu pago o trabalho missionário. Obrigado. Ok, deixa eu só fechar aqui um minutinho. A recomendação de 1 Coríntios 14:1 é: siga o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. Né? Eu quero dizer para você, a busca é importante porque ela dá direção e propósito para a sua vida. A busca é importante porque ela dá liberdade para abraçar e desfrutar quem você é realmente, quem você é em Cristo. Ela dá alegria que resulta pelo impactar de vidas. Você é usado para impactar vidas. O dom não é só para você, é para você distribuir a presença de Deus. Quarta, ela dá afirmação da sua vitória em Cristo. E você vai ver que você está conseguindo desfrutar das vitórias de Cristo em sua vida. Quinto, você precisa de prestar contas, pois você será responsável pela administração do seu dom diante de Deus, porque Ele te deu, e se você não usou, você vai ter que prestar conta para eles, mas também diante de um corpo, que é a igreja, porque nós não vivemos como indivíduos, nós somos imersos dentro da família de Deus, então nós prestamos conta um ao outro. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Deixa eu pedir para o pessoal se apresentar. Eu pensei em vários momentos como que a gente vai fazer para todo mundo levantar, e quando dava para fazer o pessoal não estava, e agora que está cheio, mas eu sei que uma parte do pessoal foi embora. Quem é de Mogi pode ficar em pé para a gente ver. Mogi, ok, muito obrigado. Pessoal da Washington, eu vi o pessoal indo embora também, mas tem uma turma que ficou. Opa, muito bem, muito obrigado. Pessoal da ITA, ok, muito bem. Pessoal da Vida Nova, pessoal da ISP, pessoal da Pão da Vida, pessoal da Santo Eterno, não mencionei alguém? Quem é de outra igreja, eu não falei, por favor, fiquem em pé também. Ok, então a gente agradece na pessoa do pastor Vu, representando o presbitério, que o pastor Jonathan teve que voltar para o Mogi, disse que o cônsul de Taiwan, que é do Brasil, está indo embora, então eles foram lá na despedida deles. Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecendo a Deus. Se você depois quiser o PowerPoint, é disponível para todo mundo, tá bom? O livro sobre maçonaria você precisa comprar. Os outros são bons também, mas de maçonaria. Muito obrigado, Deus, por tudo que a gente ouviu, viu.
Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de conversar sobre esse assunto que é muito importante, às vezes negligenciado na igreja. Obrigado, Deus, pela liberdade que o Senhor nos dá. E oramos, Deus, por esse amor que nos une, esse amor que é maior do que o pecado, esse amor que é maior do que as diferenças. Oramos, Deus, para que a Tua igreja seja conhecida pelo Teu amor. Abençoa as igrejas presbiterianas, chinesas, taiwanesas, e as outras igrejas também, Senhor. Abençoa-nos com unidade. Abençoa-nos, Deus, com a Tua presença poderosa também. Que as pessoas percebam que o Senhor está presente entre nós. Oramos, Deus, por espiritualidade, santidade e maturidade. E que o culto de amanhã seja um culto muito bom, onde o Senhor fique contente, mais do que a gente. Abençoa cada igreja, abençoa cada irmão, cada pastor, cada obreiro, cada líder, cada um que veio aqui nessa tarde. Agradecidos oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim encerramos.